O transtorno do espectro do autismo está relacionado com a dificuldade de comunicação, interação social e pela presença de comportamentos e interesses repetitivos ou restritivos. Esses sintomas configuram o núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável, o que significa que cada autista tem suas características, limitações e habilidades. Meu nome é Adriana Alvarenga, né? Eu tenho 43 anos. Eu tenho 3 filhos, e o mais novo, que hoje está com 11 anos, que tem um diagnóstico, né, dentro do espectro. Eu nunca nem tinha ouvido falar sobre autismo. E ele teve um comportamento infantil, quando bebê, normal. Eu nunca tinha prestado atenção em nada que me chamasse atenção perante os irmãos, que eu já tinha de experiência com 2. Mas por volta de 1 ano e meio, 2 anos, ele começou a mudar certas atitudes que começaram a chamar. Ele estava na escolinha, aí começaram a me chamar na escola, e eu prestei atenção que em casa ele tinha umas atitudes estranhas, né? E interagia de forma diferente com os brinquedos, com as pessoas. Foi onde eu, de tanto ouvir da escola, que a escola começou a levantar várias coisas, né, dizendo que ele poderia ser TDAH, que ele poderia ter hiperatividade, que era para eu procurar um psicólogo, alguma coisa assim. E eu tenho uma clínica de estética, e nessa clínica eu tenho salas que eu alugava na época. E uma fono, que é especializada em tratamento com autista, por acaso atendia lá, e eu comecei a ver nos pacientes dela algumas características, às vezes, que eu via no meu filho. Mas também descartava falando que era da minha cabeça. Até que com o convívio dessa fono com o meu filho, ela me chamou a atenção. Ela me chamou um dia, a gente já era amiga, ela falou: Adriane, queria te falar uma coisa. Ela foi muito atenciosa, carinhosa, que é até a Vanessa Nogueira, uma excelente fono, abordou, falou: olha, eu acho que teu filho tem algumas características, mas você tem que procurar um diagnóstico certo, procurar um neuro ou um psiquiatra, e foi o que eu fiz, né? Procurei uma neuro e fui atrás desse diagnóstico. E quando você recebeu o diagnóstico, assim, qual que foi a sua maior preocupação? A minha maior preocupação com o diagnóstico foi o que eu poderia fazer, né? Porque para mim era um mistério muito grande. Eu nem tinha nunca ouvido falar em autismo e não sabia o que me esperava, né? E a minha maior preocupação era em relação à felicidade do meu filho, se ele iria sofrer. Isso para mim é o que mais me importava, e que qualidade de vida ele teria, né? Esse foi meus principais pensamentos. É claro que a gente leva aquele choque, né? Que a gente escuta muita gente falar do que é como se fosse um luto, né? Eu não gosto, eu acho, todo mundo usa bastante essa palavra, mas eu até tive pensando esses dias nela, e eu acho que ela é meio pesada, né? Porque não é uma sentença de morte, né? É uma condição, não é uma doença que vai matar meu filho. Então um desafio, mas que dá para levar, né? Então o meu primeiro passo foi começar a ler tudo que eu podia, pesquisar na internet, procurar outras mães para ver se eu tinha alguma, né, uma troca de experiências, e foi o que eu busquei. E a partir desse diagnóstico, o que assim mudou na sua vida? A sua rotina, né? Porque a partir de então ele ia exigir de você uma atenção que os outros dois filhos não tinham, né? Em relação a médico, fono, a um tratamento que você não tinha. O que mudou na sua rotina depois da notícia? Tudo, mudou praticamente tudo. Até hoje a minha vida é em função dele, né? Então, eu tive que fechar um negócio que eu tinha na época, que eu tinha aberto há pouco tempo, porque exigia muito de mim, dos meus horários, e eu passei a só conseguir trabalhar depois que eu tivesse feito tudo com ele estivesse numa escola ou assistido para eu poder fazer. Então, mudou totalmente a minha rotina. Até a dos meus filhos, né, coitados, porque bem ou mal acabam que se sentem, né, em segunda opção, e devido a esses tratamentos multidisciplinares, como você falou, psicóloga, fono, TO, eu que levava em todas as terapias, então
leva e busca, espera, né? Então a minha vida realmente ficou em função da vida dele, totalmente. Você tem, né, um Instagram que você dedica ao conhecimento, né, a levar conhecimento sobre o autismo. O que te levou a fazer isso? Você acha que foi por conta de quando você recebeu a notícia, você não tinha muito assim para onde recorrer? Você acha que quando você recebeu a notícia lá te faltou saber para onde recorrer? Não era muito falado? Foi isso que te inspirou a fazer o Instagram? O que te inspirou a fazer o Instagram? Bom, na verdade, a história desse Instagram não é vinda de mim somente, né? É uma história muito grande foi um movimento, na verdade, que foi criado, que chama Mais Sobre Terra, que foi criado até por uma amiga, mãe de autista, de gêmeos, que se chama Edilene Vieira. Ela, por já ter mais conhecimentos, ela começou a compartilhar, né, com as outras mães, e a gente sentiu, devido a isso que você falou, não tinha nem um começo para a gente procurar, não se ouvia falar, não tinha informação nenhuma sobre o autismo. O que a gente vê hoje na mídia e tudo, antigamente a gente não via isso, e era como se a gente estivesse no escuro mesmo, sozinha, e não tinha apoio de mãe que estivesse passando pela mesma situação, que é o que a gente sentia falta. Então foi criado esse movimento Mais Sobre Terra, que foram mães e profissionais, a gente se uniu e começamos a pensar o que a gente faria, que a gente gostaria que tivesse feito pela gente. Então a gente começou em 2016 com uma caminhada, fizemos aqui em Guaratinguetá, na Vila Paraíba, uma caminhada no dia, acho que foi dia 3 de abril, o dia 2 é dia da conscientização do autismo. Fizemos em Cruzeiro essa caminhada, que levamos mais de 500 pessoas para a rua, e depois fizemos uma segunda caminhada aqui. E a gente não quis parar mais. E o que a gente queria era informação. Foi onde a gente criou o primeiro simpósio, que foi feito aqui em Guaratinguetá, e no primeiro simpósio a gente já conseguiu reunir mais de 500 pessoas nesse simpósio. Trouxemos profissionais que a gente foi pesquisado e que eram os mais conceituados na época, que tinham mais informações, neuros, psicólogas, TOs, né? E foram feitos esse simpósio, que foi o dia inteiro, começava às 7 horas da manhã e terminava às 6 horas da noite, com certificado gratuito para qualquer pessoa, a informação grátis, e aí a gente não parou mais, depois disso foram mais caminhadas, mais simpósios, já foram 3 simpósios, e fizemos sessão cinema só para autista na nossa cidade, e levamos informações nesse Instagram, tudo que a gente sabe que é de procedência, né, de informação, a gente vai passando nesse Instagram. Você falou aí, né, sobre a ideia do Instagram ter partido de uma amiga que também tem filhos com espectro do autismo, né? Quão importante para você foi e é essa rede de apoio, essa troca que você pode ter com outras pessoas com a mesma experiência que você? Isso é muito importante. Até assim, a gente começou, na verdade, no WhatsApp. Tudo começou no WhatsApp. A gente criou um grupo, Mais Sobre Terra, no WhatsApp, e ali a gente colocava mães que recebiam diagnóstico, profissionais, e hoje a gente tem 2, porque não cabe todo mundo, com mais de 200 pessoas em cada e tudo. E eu criei depois uma ideia minha à parte, um só de mães, que chama Família Terra, até. Que na época eu até consegui uma psicóloga voluntária, que a gente fazia encontros presenciais só de mães, para poder, mas isso seria um encontro até para cuidado da mãe, né, porque a gente precisa, o cuidar de quem cuida, né, a gente tem que estar bem para poder cuidar de alguém, né. E dentro desses WhatsApps foi onde a gente começou a trocar informação, que é de muita importância, né, é claro que nenhum autista é igual ao outro, a gente tem plena consciência disso, que o que dá certo para o meu nem sempre vai dar certo para o outro, mas não deixa de ser uma troca muito importante, né? Então lá as mães falam, olha, eu estou tentando tirar o meu filho da fralda, estou com dificuldade, tenta isso, tenta aquilo, aí a profissional que está ali no grupo dá outras dicas, e assim a gente vai se ajudando, essa troca é importantíssima, e quando acontece alguma coisa, hoje meu filho me machucou, teve uma crise, as mães apoiam, né?
daquela acolhida. Então, eu acho que é muito importante isso. Em relação a, eu acredito que você tenha passado por altos e baixos, né? E em relação a se doar, quando que você virou essa chave também de se cuidar e de prestar atenção em você também, para você ter saúde física e mental também, para poder ter condições de cuidar dele? Na verdade, quem me cobra tanto isso, parece até engraçado, mas é o meu próprio filho. Eu vi que ele, para estar bem, ele precisava me viver bem, porque eles são muito sensíveis, e meu filho é extremamente sensível e carinhoso, né? Todo mundo fala, autista não beija, autista não abraça, o meu não, o meu abraça e beija o dia inteiro, e tem uma mania de me perguntar todos os dias se eu estou feliz. Então, assim, eu vejo que se ele não me vê bem, ele já começa, você tá bem? Ele me pergunta isso sempre. Então, eu vi a necessidade dele de me ver bem. Então, foi onde eu parti para provar para ele que ele não era um problema na minha vida, entendeu? E que a gente ia conseguir o que fosse juntos. Na prática, assim, uma pessoa que ela não convive com uma pessoa com autismo, o que você poderia dar de dica, assim, para quando tivesse nessa situação, quais as coisas que a pessoa teria que fazer, assim, né? Como se comportar? Porque eu sei que a gente brasileiro, né, é muito expansivo, já chega pegando, falando, assim. Se você pudesse dar dicas, assim, de como se comportar em relação a eles, principalmente para a criança, né, que ainda está num processo, quais seriam essas dicas? Primeira coisa, não falar dele como se ele não estivesse presente, né? Porque as pessoas às vezes acham que por ser autista eles não escutam, não sei, né? Aí fala, nossa, ele nem parece autista. Não fale isso, sabe? Nossa, ele não parece autista. Ou falar coisas sobre o comportamento dele, como se ele não estivesse ali. Respeitar a criança, porque nem todas gostam de toque, ou gostam, mas também tem a hora, o lugar certo de tocar, então seguir o limite que você vê que a criança coloca, né? Eu acho que o respeito é tudo, você indo aos poucos e vendo, né? Conforme a criança desenvolve o contato, você vai aos poucos, mas realmente não chegar abraçando, agarrando, falando muito alto e falar dele como se ele não estivesse ali.